Renovação, aliança e genealogia, Gênesis 8, 9 e 10. O capítulo 8 do livro de Gênesis na Bíblia descreve o término do dilúvio e o início da restauração da terra. Após 40 dias e noites, as águas começam a retroceder, e a arca de Noé finalmente repousa sobre os montes de Ararat. Noé envia um corvo e, em seguida, uma pomba para verificar se as águas diminuíram. Quando a pomba retorna com uma folha de oliveira, Noé entende que a terra está seca o suficiente para eles saírem da arca. Este capítulo é significativo em várias dimensões. Primeiro, mostra a fidelidade de Deus em cumprir sua promessa de preservar a vida de Noé, sua família e os animais durante o dilúvio. Segundo, destaca a confiança e a obediência de Noé, que seguiu as instruções de Deus em meio à grande inundação. Terceiro, revela a renovação da terra após o juízo divino, simbolizando um novo começo para a humanidade. O capítulo 8 também aponta para o sacrifício de Noé como uma expressão de gratidão a Deus pela salvação e como um ato de adoração. Deus, por sua vez, aceita o sacrifício de Noé e promete nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem, reconhecendo a natureza pecaminosa do coração humano desde a juventude. Em resumo, Gênesis 8 retrata a conclusão do dilúvio, a renovação da terra e a renovação da aliança entre Deus e a humanidade. É um capítulo de esperança, mostrando que, apesar do juízo divino sobre o pecado, Deus é misericordioso e fiel em cumprir suas promessas de salvação e renovação. O capítulo 9 de Gênesis continua a narrativa após o dilúvio, destacando a nova aliança entre Deus, Noé e toda a humanidade. Noé e seus filhos são abençoados por Deus, que lhes dá a responsabilidade de povoar e governar a terra. Deus estabelece regras e princípios para a convivência humana, incluindo a proibição do assassinato e a instituição da pena de morte para os que derramam sangue humano. A aliança de Deus com Noé é simbolizada pelo arco-íris, que aparece como um sinal de que Deus nunca mais destruirá a terra com um dilúvio. Essa promessa é uma demonstração do amor e da misericórdia de Deus, que continua a se relacionar com a humanidade apesar de seu pecado. No entanto, o capítulo também registra um incidente envolvendo Noé e seu filho Canaã, onde uma maldição é pronunciada sobre Canaã por sua transgressão. Isso destaca a realidade do pecado e suas consequências, mesmo entre os justos. Além disso, o capítulo 9 apresenta a genealogia dos filhos de Noé e sua descendência, delineando as origens das nações que se espalharam pela terra após o dilúvio. Em suma, Gênesis 9 é um capítulo que fala sobre a renovação da aliança entre Deus e a humanidade, a responsabilidade humana de cuidar da criação divina e as consequências do pecado. Ele enfatiza a misericórdia de Deus, sua fidelidade às suas promessas e o papel da humanidade como parceira na continuidade do plano divino. O capítulo 10 de Gênesis, também conhecido como a Tabela das Nações ou Genealogia de Noé, detalha as origens das nações após o dilúvio, por meio dos descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. É um registro genealógico que traça as linhagens das diferentes tribos e povos que se espalharam pela terra. O capítulo começa destacando os descendentes de Jafé, que incluem Gomer, Magog, Madai, Javã, entre outros. A partir desses descendentes, várias nações e grupos étnicos se desenvolveram, estabelecendo-se em diferentes regiões geográficas. Em seguida, são listados os descendentes de Cão, incluindo Cu, Mizraim, Put e Canaã. Eles deram origem a povos como os egípcios, etíopes e cananeus, entre outros, que habitaram áreas específicas do Oriente Médio e da África. Finalmente, o texto aborda os descendentes de Sem, que incluem Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã, entre outros. A linhagem de Sem é especialmente relevante porque é através dela que a linhagem de Abraão será estabelecida, eventualmente conduzindo ao povo de Israel. Essa genealogia serve para mostrar como as nações se originaram de Noé e seus filhos, demonstrando a diversidade étnica e cultural que existia desde os tempos antigos. Além disso, evidencia o cumprimento da promessa de Deus de multiplicar a descendência de Noé e povoar a terra após o dilúvio. Em suma, o capítulo 10 de Gênesis fornece um registro genealógico importante que ajuda a compreender a diversidade das nações e a forma como elas se desenvolveram após o dilúvio, de acordo com a narrativa bíblica. Capítulo 8. Este capítulo descreve o término do dilúvio e a restauração da terra. Depois de 40 dias, as águas começam a retroceder, e a arca de Noé repousa sobre os montes de Ararat.
Noé envia uma pomba para verificar se as águas diminuíram. Quando a pomba retorna com uma folha de oliveira, Noé entende que a terra está seca o suficiente para eles saírem da arca. Noé oferece um sacrifício a Deus, que estabelece uma aliança, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Capítulo 9. Neste capítulo, Noé e seus filhos são abençoados por Deus, que lhes dá a responsabilidade de povoar e governar a terra. Deus estabelece regras para a convivência humana, incluindo a proibição do assassinato e a instituição da pena de morte para os que derramam sangue humano. Deus faz uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Capítulo 10. Este capítulo é conhecido como a Tabela das Nações ou Genealogia de Noé. Ele detalha as origens das nações após o dilúvio, por meio dos descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. São listados os descendentes de cada filho, mostrando como as nações se espalharam pela terra e estabeleceram-se em diferentes regiões geográficas. Esses 3 capítulos formam uma parte importante da narrativa bíblica, destacando a fidelidade de Deus, a responsabilidade humana e a diversidade das nações que surgiram após o dilúvio. Seja bem-vindo ao canal Gospel Tavares. Somos um espaço dedicado à disseminação da Palavra de Deus através de textos bíblicos, estudos profundos e louvores que tocam o coração. Nosso objetivo é alcançar cada vez mais pessoas com a mensagem transformadora do Evangelho. Quer mergulhar nas Escrituras e expandir seu entendimento espiritual? Aqui você encontrará estudos que irão enriquecer sua fé e fortalecer seu relacionamento com Deus. Além disso, desfrute de louvores inspiradores que elevam o espírito e nos conectam com a presença divina. Junte-se a uma comunidade de fé e amor, onde compartilhamos o conhecimento e crescemos juntos na jornada da vida cristã. Polegar apontando para cima curta, compartilhe e deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais corações sedentos pela Palavra de Deus. Venha fazer parte desta família. Inscreva-se agora e comece a sua jornada de transformação espiritual conosco. Estamos ansiosos para caminhar ao seu lado nesta incrível jornada de fé.